A paz do Senhor Jesus, que a graça, a misericórdia, o reino, o governar do Senhor esteja sobre a sua vida cristã, você que tem a fé no Senhor Jesus. Aquele que ainda não tem a fé no Senhor Jesus, a minha oração é que Deus lhe dê a fé, abrindo seus olhos para a eternidade. Hoje nós iremos avançar no estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, especialmente no versículo 17. Há uma revelação maravilhosa. A pergunta é: você está em Jerusalém ou em Betânia? Depois de estudar a palavra conosco, o Senhor, Ele requererá de ti esta resposta. Vamos orar? Poderoso Deus, amado Pai celestial, Papai querido, Papai amado, em nome do Teu Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, em nome do Senhor Jesus, o único mediador que há entre o Senhor e nós. É nesse nome que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, que eu oro junto com os irmãos, com as pessoas que oram comigo neste momento, para buscar o Teu agir no nosso interior, a transformação do Senhor na nossa mente, o modelar do nosso coração, tirando a concupiscência desse mundo, a maldade dessa carne e fortalecendo o nosso espírito para que possamos viver com foco na eternidade. Aqueles que têm a fé, Senhor, faça deles membros funcionais, desejosos de servir ao Senhor, que é o cabeça do corpo, a igreja. Que eles tenham a sabedoria, que uma vez que receberam a fé, são membros do teu corpo e o Senhor tem um divino propósito na vida de cada um deles. Nos alimenta, Senhor, e faça de nós membros funcionais, para que tenhamos força para buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, as obras retas, justas que o Senhor espera de nós nesta vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pois eu sei e peço que o Senhor console os irmãos, dando a certeza que se vivermos desta forma, as demais coisas, família, vida financeira, saúde, nos serão acrescentadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você concorda com esta oração? Diga amém, pois assim o Senhor Jesus, Ele recebe esta oração também de você sobre a sua vida. Vamos avançar no estudo? Graças a Deus, vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, esse capítulo que é tão importante para que nós, cristãos, possamos entender o propósito, o trabalhar do Senhor Jesus em nossas vidas. Como nós temos visto no capítulo 21, a entrada do soberano Rei em Jerusalém, a purificação no templo, como está no versículo 13, o Senhor Jesus disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Bom, nós temos estudado esses versículos, revelações maravilhosas. Se você não conhece a revelação por trás de cada um
desses versículos, eu lhe aconselho a ver as gravações dos dias anteriores, porque estamos nessa maratona, estudando este capítulo versículo após versículo. Hoje nós vamos estudar os textos que aparecerão na tela do seu celular em azul. Hoje nós iremos entender que o Senhor Jesus, após purificar o templo, após curar os cegos, fazendo com que enxergassem, os coxos, fazendo com que andassem, quando chegava no entardecer, versículo 17, e deixando-os, saiu da cidade de Jerusalém para Betânia, onde pernoitou. Ou seja, ainda que o Senhor Jesus, na sua última semana, antes de ser crucificado pelos nossos pecados, antes de ser sacrificado em resgate de nós, ele passou todos os dias sendo experimentado em Jerusalém. Durante o dia, ele ia ao templo. O primeiro dia ele purificou o templo, então durante as 7 semanas ele esteve no templo pregando, ensinando o evangelho do reino. Porém, que este versículo 17 venha chamar muito a nossa atenção, porque ainda que ele, durante o dia, ele purificava, curava e pregava o evangelho do reino, a Bíblia fala que durante a noite ele ia para a cidade de Betânia. Nós devemos perguntar por que durante a noite ele pernoitava em Betânia. O que havia em Betânia? O que isto quer dizer? Bom, vamos ler a Bíblia. A Bíblia, ela se explicará. A palavra de Deus, que é a verdade, ela se pregará a nós. Nós vemos não só aqui no Evangelho de Mateus, mas também nos outros evangelhos, que o Senhor Jesus, ele saía de Jerusalém e ele ia a Betânia. Primeiramente, eu quero ver contigo o que está no versículo 19 de Marcos, capítulo 11. Diz assim: em vindo à tarde, saíram da cidade. Lá em Marcos 11, está sendo dito, está sendo revelado a mesma coisa, que quando chegava a tarde o Senhor Jesus saía de Jerusalém. No capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, falando do mesmo dia da purificação do templo, no versículo 37, diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, ou seja, aonde fica Betânia e aonde fica, como vai nos ser revelado, a casa de irmãos que amavam o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ou seja, olha da onde Lázaro, aquele que quando o Senhor Jesus recebeu a notícia que estava doente, quando o Senhor Jesus recebeu a notícia que havia falecido, que havia ido a óbito, ele havia chorado. Olha da onde eles eram, de Betânia. Lázaro, irmão de Maria e de Marta. No capítulo 12, olha só, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali em Betânia uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, e então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou
com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Entenda, foi em Jerusalém que o Senhor Jesus purificou o templo. Foi em Jerusalém que o Senhor Jesus passou durante o dia, os 7 dias antes do sacrifício, curando enfermos, pregando o evangelho do reino e sendo experimentado pelos fariseus, pelos escribas, hipócritas da época. Porém, durante a noite, ele ia para Betânia. Sabe por quê? Porque Betânia era o lugar aonde estavam aqueles que o amavam. Porque Betânia era o lugar aonde amavam, serviam e glorificavam o Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Isto é um princípio. Nós podemos ver que na vida de muitos cristãos o Senhor Jesus entra neles como entrou no templo, purifica o espírito deles, dá a fé a eles, mas não consegue continuar residindo em sua mente e em seu coração. Ainda que aquele irmão, aquela irmã recebeu a fé em Jesus, desceu as águas, não consegue viver amando o Senhor Jesus. Semelhante a Jerusalém, onde o Senhor Jesus purificou, o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus pregou, mas à noite ele não pernoitava lá. Antes ele pernoitava, ele passava a noite em Betânia, porque lá em Betânia tinha os irmãos que o amavam. Talvez alguém ouça essa pregação e diga: pastor, mas a minha experiência não é essa, de sentir o Senhor Jesus apenas numa reunião, de ter sentido o Senhor Jesus só no tempo da conversão, só no dia do batismo. Não. A minha experiência é que eu sinto o Senhor Jesus todos os dias. Eu amo o Senhor Jesus todos os dias, em todos os momentos. Então, minha irmã, meu irmão, então você faz parte, assim como Maria, Marta, Lázaro e Simão, daqueles que amam o Senhor. Você faz parte deles. E hoje, por experiência de vida com Cristo, eu sei que isto é muito raro. Claro, o Senhor, Ele nos deu o encargo de pregar a verdade, de ensinar ao corpo dele, à noiva dele, a amá-lo sobre todas as coisas, a ser grato por aquilo que de graça Ele nos concedeu. Quem pagou o preço foi Ele. Porém, é verdade que muitos só sentem o Senhor Jesus, só dão o braço a torcer ao Senhor Jesus nos primeiros dias da sua conversão, deixando depois o Senhor Jesus de lado. Estão em Jerusalém. Jerusalém pode ser comparada hoje à religiosidade, aonde só se pensa em Jesus na hora do culto, numa vez no mês, no dia da ceia. Betânia não. Betânia pode ser comparada à obra da restauração do Senhor, à casa de oração aonde congregamos, a este grupo, a esta página, aonde é falado do Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus é exaltado, glorificado todos os dias, meus irmãos. Por isso a pergunta no início, o Senhor Jesus nos faz essa pergunta: estamos em Jerusalém ou estamos em Betânia? Irmãos, que estejamos junto com Marta, Maria, Lázaro, junto com Simão, que estejamos amando ao Senhor, ceando com o Senhor. Veja que eles deram uma festa, uma ceia ao Senhor. E olha os ministérios que há, porque aqui em João 12, você vê a vida da igreja adequada. A vida da igreja adequada é isso daqui. Olha os ministérios que há entre esses irmãos. Marta servia. Ou seja, primeiro ministério dentro da igreja é servir o Senhor Jesus. Lázaro estava sentado com ele na mesa. Ou seja, Lázaro a quem ele ressuscitou dos mortos, como diz no versículo 1.
Ou seja, o ministério de testemunho. Lázaro estava ali do lado do Senhor testemunhando que Ele é Deus, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o Todo-Poderoso. A igreja verdadeira, ela não se cansa de testemunhar Jesus na vida dela, de glorificar Jesus pelas suas obras. A igreja verdadeira, o irmão que verdadeiramente ama o Senhor, a irmã que verdadeiramente ama o Senhor, de cada 10 palavras, uma vai sair o Senhor Jesus. O terceiro ministério que nós vemos aqui, como diz ali no versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. Nós sabemos que o preço daquele nardo era 1 ano de trabalho, 360 denários. Ela trouxe aquele nardo e ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com o seu cabelo. Ou seja, o terceiro ministério, amar ao Senhor, honrar ao Senhor, se gastar por amor ao Senhor. A igreja verdadeira, ela está disposta a cumprir esses ministérios por amor ao Senhor Jesus Cristo. Você que conhece esse texto, você que puder ler por completo João capítulo 12, ou então Evangelho de Mateus no capítulo 26, no versículo 6 em diante, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Capítulo 26, do versículo 6 em diante, onde fala que ele estava em Betânia, na casa de Simão, aonde também morava Marta, aonde morava também Maria e aonde morava Lázaro, aonde eles deram a festa, a ceia, para honrar, para amar, para servir o Senhor. Aqui vai dizer que aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, Maria, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Ou seja, ela cumpriu este ato com amor, de forma voluntária, não foi por obrigação, por exploração, por medo, mas por amor ao Senhor Jesus. Irmãos, é o que o Senhor espera de nós, que nós venhamos a ter o encargo de servi-lo por amor a Ele, por gratidão a Ele, não por interesse, não por medo, não por exploração de homens, mas porque o amamos de verdade. Foi por isso que ela fez. Veja que os próprios discípulos, no versículo 8, indignaram-se contra ela, dizendo que o que ela fizera era um desperdício, porque aquele perfume poderia ser vendido por muito dinheiro. Veja que o amor dela pelo Senhor Jesus foi mais puro e verdadeiro do que naquele momento o amor dos discípulos. Eles chamaram o que ela fez de desperdício. É como o mundo chama hoje quando eu gasto a minha vida para pregar o Evangelho, quando você gasta o teu tempo para ouvir o Evangelho, quando nós gastamos do nosso dinheiro para podermos servir a obra do Senhor Jesus, eles chamam de desperdício. Porém, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, versículo 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, tudo já fazia parte da soberania, da onisciência do nosso Deus. O que nós fazemos hoje, que o mundo chama de desperdício, seja a dedicação no pregar, a dedicação no ouvir, a dedicação no auxiliar o próximo, no contribuir, o mundo chama de desperdício, porém já faz parte da soberania de Deus. É assim que tem que acontecer para que se cumpra as suas profecias. No versículo 13, olha o que diz isso daqui. Em verdade vos digo,
onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha só o que o Senhor Jesus ele disse, que aonde fosse pregado o evangelho, seria contado o que ela fez. Muitos pregadores hoje não têm dado ouvido ao que o Senhor Jesus e não falam sobre essa mulher. Porém, aonde o evangelho verdadeiro é pregado, essa mulher também, o que ela fez é contado. Porque o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, ele estava dizendo o seguinte: aonde derem a boa notícia que eu morri para salvá-los, também será falado do testemunho dessa mulher. Porque o meu testemunho, Jesus Cristo disse, é o meu amor por vós. O testemunho dessa mulher é o amor dela por mim. Aleluia! Ou seja, em Betânia residia aqueles que amavam o Senhor e por isso ali ele pernoitava. O Senhor, ele percorre por toda a terra procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o amam, aqueles que são fiéis à sua palavra, sua vocação, ao seu chamado. Que nós possamos aprender com esta pregação que Cristo disse que seria feita em todo o mundo e hoje está sendo feita daqui de Santa Bárbara para todo o Brasil. Que possamos aprender que como Cristo nos ama, nós devemos aprender com aquela mulher a amar a Cristo, a amar o seu evangelho, a amar a sua obra, porque aonde o amam, ali ele pernoita, ali ele se encontra, ali ele permanece. Permanecei em mim e eu permanecei em vós. Aleluia. Amém, amados irmãos. Aonde você tem habitado? Você tem habitado em Jerusalém, servindo, adorando a Cristo apenas de forma religiosa? Ou você tem habitado em Betânia, aos olhos dos homens desperdiçando o seu tempo e a sua vida, porém aos olhos de Deus amando ao Senhor com todas as suas forças? Que possamos habitar em Betânia, para já sermos preparados para amar ao Senhor por toda a eternidade. Eu irei lhe entregar recados finais para que nós possamos encerrar hoje este passo tão maravilhoso da pregação do Evangelho. Nesses recados finais, quero deixar aqui o meu convite à irmã, ao irmão que ama o Senhor Jesus para estar com obras, o adorando conosco. Temos nos reunido, como nos reunimos ontem, às quartas-feiras, na casa de oração ali no bairro São Vicente, na rua Geraldo Ferreira Braga, 434, às 7h30 da noite. Estaremos nos reunindo nesta sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na Casa Pastoral. Deixa eu colocar a imagem aí do convite. Isso, agora sim, como você pode ver aí, sexta-feira, 7h30 da noite, nós nos reunimos aqui na rua Francisco Teixeira Fonseca, número 122, no bairro Santa Mônica. E é muito importante que a amada igreja se sacrifique para estar amando o Senhor Jesus em união. No convite mesmo aí está este versículo que nos edifica, onde o Senhor fala conosco que temos a vocação para pregar o Evangelho. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, embasado na verdade. Em Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor ensina que nós não deixemos de congregar, não devemos deixar de congregar. Se eu parar de comer, eu adoeço. Se eu parar de congregar e me alimentar de Cristo,
eu também esfrio espiritualmente, eu também adoeço espiritualmente. É o que acontece, infelizmente, com alguns irmãos que têm adoecido espiritualmente. Mas a minha oração é que o Senhor os levante, que o Espírito Santo fortaleça eles para que eles consigam buscar o reino dos céus em primeiro lugar, pois quanto mais buscamos o reino, mais o Senhor cuida do restante na nossa vida. É isto que temos testemunhado, é isto que temos tido experiência de vida com o Senhor. No domingo, estamos partindo o pão, estudando a palavra às 9 horas da manhã e também às 7h30 da noite, louvando ao Senhor, adorando e estudando a sua verdade. Para você que tem conhecido o trabalho agora, nós temos a página no Facebook onde transmitimos todas estas reuniões também de forma online, para que você que está em outra cidade e não há uma igreja verdadeira preocupada em te preparar para o reino dos céus, para que você possa membrar no corpo de Cristo conosco e ser a igreja verdadeira, junto conosco, buscando ao Senhor. Amém? Eu encerro esta gravação solicitando da amada igreja a justa cooperação de cada parte. Nesses últimos meses, eu tenho conseguido ajudar nos gastos para pregar o Evangelho a todos os amados irmãos, até mesmo com o trabalho das minhas mãos. Porém, esse mês, um mês de chuva, se tornou um mês mais apertado e eu preciso que os irmãos abram o coração ao Espírito Santo e pratiquem o que a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Levando em consideração a prosperidade que Deus dá aos irmãos durante a semana e no primeiro dia da semana, apresentando ao Senhor na igreja, junto com o povo de Deus, que é a igreja, uma oferta de amor para ajudar os santos necessitados, para colaborar na pregação do Evangelho. Isto é tão importante quanto partir o pão. Isto é tão importante como congregar, pois é dessa forma, desse ato de amor que a obra do Senhor é sustentada. Você que está em outra cidade, ajude-nos também por intermédio da sua oferta de amor no primeiro dia da semana. Segue aí a conta da casa de oração. Esta é a conta. Você pode estar, se preferir, fazendo um TED, uma oferta de amor para ajudarmos a pagar os débitos desse mês de setembro. Segue também o Pix, onde você pode estar fazendo um Pix, uma oferta de amor para nos ajudar a fechar esse mês no azul. Temos lutado para estruturar a obra do Senhor, mas só iremos conseguir se houver união daqueles que hoje representam Marta, Lázaro, Maria, Simão, aqueles que estão em Betânia, aqueles que hoje amam o Senhor mais do que as coisas desse mundo, estão dispostos a primeiro correr pela obra do Senhor, para depois correr pelas suas próprias coisas. O que o mundo não consegue, né? Você concorda comigo? O mundo primeiro corre, as pessoas mundanas, embriagadas pelo mundo, elas se preocupam com o seu ventre e com os seus projetos, para depois se preocupar com a obra do Senhor. Quem ama o Senhor, primeiro se preocupa com Ele, para depois, com a ajuda, com a bênção dEle, aí sim, conquistar aquilo que necessita. Eu sei que nesta obra, Deus ele tem bênçãos especiais para aqueles que aprendem a honrá-lo com amor, com gratidão, para que a verdade seja pregada. Amém? Que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração e nos usando da forma que Deus ele quer. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus
a todos os amados irmãos. Deixa eu aproveitar esses segundinhos, e pedir a você que recebeu a palavra e crê que esta é a verdade contida na Sagrada Escritura, que o Espírito Santo te revela isso. Nos ajude a evangelizar, compartilhe, envie o link em grupos, coloque no status, porque dessa forma o reino ele cresce. Deus ele pode alcançar pessoas ao teu redor, a qual eu não tenho contato delas. A paz do Senhor Jesus.